Fala, moçada do terceiro ano, muito bom dia para vocês. Hoje, infelizmente, a aula é gravada, gente, porque tivemos um probleminha aqui, não é nem da nossa alçada, né? É uma questão de um desligamento de energia já programado, da Enel e tudo mais, então temos que obedecer. Mas, para você não ficar no prejuízo, ok? A gente fez essa aula com muito carinho, gravada, para vocês assistirem. E aí, lembrando, gente, que eu não vou conseguir começar e terminar o módulo 11 nessa aula. Por quê? Porque o módulo 11 eu programei para 2 semanas. Isso é ótimo, porque na semana que vem a aula volta a ser ao vivo. E qualquer dúvida também que você tenha dessa aula gravada, que vocês estão assistindo agora, vocês podem tirar comigo na semana que vem, na próxima quinta. Combinado? Show? Então vamos lá. Gente, eu começo a aula falando o seguinte: climatologia, assunto importante? Em relação à frente A, geografia física, hiper, mega importante. Por quê? As últimas provas, os últimos testes ali do Enem, né, os últimos exames, eles cobraram nos últimos 3 anos, certamente, essa questão da climatologia. É só você lembrar que em 2018, por exemplo, nós tivemos uma questão que pegou muita gente de surpresa, que era uma questão que abordava os furacões, na verdade, os ciclones tropicais. Era uma questão até que tinha uma imagem mostrando as principais áreas nas quais tinham a ocorrência dos ciclones tropicais no mundo e perguntava por que se formava um ciclone tropical. E um furacão, na verdade, é um tipo, tá, de ciclone tropical. Mas, enfim, a gente vai falar sobre isso e muito mais nessa aula de hoje e da semana que vem. Então, eu convido todo mundo agora. Vamos lá? Solta aí o primeiro slide para a gente na tela, por favor. Nós estamos falando então agora da diferença entre clima e tempo, gente. Não é a mesma coisa, vocês vão se lembrar muito disso do primeiro ano do ensino médio. E talvez até, quem sabe, lá do 5º ano do ensino fundamental. Lembraram? Gente, quando a gente vai à TV, passa aí o slide, por favor. Quando a gente vai à TV, existe a previsão do tempo ou existe a previsão do clima? Claro que é a previsão do tempo. Então, muitas vezes, vamos agora à previsão do tempo com fulano de tal, com fulana de tal. Por que sempre é a previsão do tempo? Nunca é a previsão do clima. Então, corta para cá para o quadro, olha só. Gente, clima é aquilo que já é habitual, é aquilo que a gente já sabe que vai acontecer em um determinado local. Então, não tem por que você tentar prever algo que você já sabe que vai acontecer. Aquilo que a gente tenta prever é aquilo que a gente não tem certeza. Então, por exemplo, para que alguém vai chegar na TV e vai dizer assim: olha, ano que vem Fortaleza vai ser uma cidade quente? A gente sabe que é quente. Olha, daqui a 5 anos Fortaleza é uma cidade, ou será uma cidade quente. A gente já sabe disso. Tá? Então, você vai atrás de prever aquilo que você não sabe, não tem uma certeza. Por exemplo, rapaz, vamos à previsão do tempo. Aí a moça ou o rapaz do tempo diz assim: olha, amanhã tem uma previsão de que nós teremos chuva no período da manhã em Fortaleza. Teremos o dia ensolarado na região sudeste, na capital São Paulo, mas à tarde teremos pancadas de chuva. Isso aí são situações momentâneas da atmosfera. E essas situações momentâneas é que se referem ao chamado tempo. E o clima é aquilo que já é habitual de acontecer. Então, ali é uma cidade quente e úmida. Ali as estações do ano são mal definidas. Ali as estações do ano são bem definidas. Ali a época da chuva é essa, a época da estiagem é aquela. Isso são aspectos do clima. Agora, olha, no momento a atmosfera está assim, está assado. Está nebulosa, está ensolarada. Essas situações momentâneas se referem ao tempo. Fácil, né? Tranquilo? Beleza. Solta aí o próximo slide, por favor. Gente, é uma coisa que é de extrema importância para vocês. Composição da atmosfera. Agora a gente vai falar uns 5 minutinhos aqui só sobre a atmosfera. A atmosfera, que é a camada gasosa, né, que envolve o planeta Terra e que é vital para que tenha ocorrido essa temperatura agradável hoje, esquecendo as mudanças climáticas, claro, o aquecimento global, e uma temperatura que possibilitou a existência de vida. A nossa atmosfera hoje, até porque a atmosfera já teve composições diferentes no passado geológico, então a gente pode falar em climas, em composições ali diferentes, ok?
Mas, quando a gente fala uma atmosfera no sentido mais atual, nós estamos falando de 78%, está aí na tela, né? De nitrogênio, 21% de oxigênio, 1% de dióxido de carbono, vapor d'água e gases raros. Então, basicamente, qual é a composição da atmosfera? A maior parte, nitrogênio, e depois você tem oxigênio, que é vital para o ser humano, para a humanidade. Então, composição básica, maioria nitrogênio, depois oxigênio e depois 1% de outros gases. Tranquilo? Próximo slide. Isso aí é muito importante para a gente. As camadas da atmosfera. Corta aí um pouquinho, vamos aqui para o quadro, já já a gente volta. Gente, primeiro nós temos aqui a superfície terrestre. Então, aqui é a superfície. Beleza? Show. Aí nós temos as 5 camadas da atmosfera. Então, a primeira delas, que pega exatamente os primeiros 10 mais ou menos a 12 quilômetros de altitude. Então, nesses primeiros 10 a 12, aqui da superfície até 10, 12, nós temos a velha e boa troposfera. Essa é a camada mais importante, geralmente é a que é mais cobrada nos vestibulares. Por quê? Bom, primeiro porque o ser humano vive na troposfera, então nós estamos aqui. Segundo, porque mais de 90% dos fenômenos como ciclone, furacão, tufão, chuva, geada, granizo, tornado, tromba d'água, tudo isso, gente, ocorre praticamente na troposfera. Então, ela é uma camada nervosa, como a gente fala. Ela é instável. Ela muda ali constantemente. Lembra das condições de tempo? Então, essas condições que mudam ali constantemente. Então, amanheceu, São Paulo tem muito isso, né? Amanhece ele ensolarado, quando dá um pouco ali, está tudo nublado, caiu uma garoa, uma chuvazinha. Então, ela é uma camada muito nervosa, muito instável, como a gente fala. Beleza? Bom, próxima camada que nós temos, aí agora é a vez da estratosfera. Então, estratosfera. Essa camada, ela tem uma grande importância no sentido da presença da camada de ozônio. Então, o ozônio que tem essa composição, o O3, né? A camada de ozônio está presente aí na estratosfera. Beleza? E o ozônio tem essa camada e a função de proteção em relação à radiação ultravioleta. Ok, a gente sabe disso. Próxima camada agora, vou mudar a cor um pouco, é aquela que fica bem no meio, tá? Então, a gente tem aqui a meso, não é meio? Então, mesosfera, fácil, moleza, ó. Meso é meio, nunca esqueça disso em geografia. Então, mesosfera. Aí depois nós temos aqui a termosfera e temos aqui a camada externa, então só pode ser a exosfera. Beleza. Gama, a mesosfera é importante, ela é aquela que acaba nos protegendo em relação à entrada dos meteoritos ali, dos fragmentos ali e tal. A velha e boa estrela cadente que a gente vê, ele muitas vezes é um reflexo da atuação da mesosfera nos protegendo. Tranquilo? Só uma dica, olhei agora o nome termosfera e lembrei de uma coisa super importante, tá? Que não vai estar nem nesse slide, mas olha só. A gente aprende, moçada, de uma forma assim, até certo ponto equivocada, tá? A gente aprende muitas vezes que à medida que nós aumentamos a altitude, nós temos uma queda da temperatura, não é verdade? Sim. Só que tem um porém, moçada. Imagine que aqui seja 0 grau. Então, para cá, para a direita, são os graus ali positivos de temperatura. Para a esquerda, os graus negativos. Então, realmente, iria se comportar assim, olha só. Ou seja, à medida que eu aumento a altitude na troposfera, a temperatura diminui. Só tem um problema. À medida que eu entro na estratosfera, essa temperatura se mantém um pouco, mas ela volta a aumentar.
Quando eu chego na mesosfera, ela se mantém um pouco e volta a diminuir. Quando eu tenho a termosfera, ela aumenta muito, podendo chegar até 1000 graus. Então, uma dica que eu dou para o meu aluno, cuidado com aquela pegadinha nos vestibulares, porque muitas vezes o aluno diz assim, não, eu aprendi que subir uma montanha, a temperatura cai. O Gama até diz que sobe em média 200 metros, né? E diminui 1 grau de temperatura. Mas, gente, isso é dentro da troposfera. Até porque, moçada, qual é o local mais alto do planeta? É o pico do Everest, o Monte Everest, lá no Himalaia, na Ásia. Não é verdade? E a gente sabe que o Himalaia, que é o teto do mundo, o local mais alto do mundo, nós temos aqui o Everest, ele não passa dos 10 quilômetros, que é o limite aqui entre a troposfera e a estratosfera. Ou seja, dá certo de fato aquela regra que a gente aprende, que em qualquer lugar do mundo que eu subir, em qualquer montanha, realmente a temperatura vai cair. Agora, só tem um problema. Se existisse uma montanha que pegasse a estratosfera, então se existisse isso aqui, que não existe, tá? Você iria ver que em determinado momento a temperatura voltaria a aumentar, mesmo aumentando a altitude. Então, eu gosto de chamar a atenção para isso e dizer para o aluno que qual é a forma que ele vai utilizar para ajudar nessa memorização, moçada, que são alternados. Como assim? A primeira camada, aquela que a gente já sabe, a troposfera, subiu, a temperatura diminui. Na próxima, aumenta um pouquinho. Na outra, diminui. Na outra, aumenta de novo. Então, troposfera, diminui a temperatura. Estratosfera, lá pelas tantas, volta a aumentar. Mesosfera, volta a diminuir. Termosfera, volta a aumentar e muito, podendo chegar até 1000 graus. Não é à toa que você nunca se perguntou, olha o nome da camada, termosfera. Então, perceba um pouco isso. Ok? Solta aí a imagem na tela, por favor. Gente, nessa imagem aí é legal porque eu nunca consigo memorizar, né? É difícil você memorizar isso. Mas do lado esquerdo da figura tem os quilômetros. Claro que isso não é tão exato, né? Tão perfeito, mas tem aí a espessura de cada uma das camadas da atmosfera. Então veja que a troposfera está aí até 12 quilômetros, a estratosfera vai até mais ou menos uns 50, a mesosfera 80, a termosfera 500 e a exosfera pega o restante ali da atmosfera. Alguns falam em 800 quilômetros para a atmosfera. Beleza? Tem algumas figurinhas aí que eu acho que são legais. Então, por exemplo, a gente vê as nuvens e tal, um balão, a gente vê um avião que era para aparecer, né, pelo menos na figura, mas esse aviãozinho lá de baixo da direita, o branquinho, com as asas cinza, né, acinzentada aí e tal. É aquele avião que a gente anda, é aquele avião da Gol, da Latam, é o avião de voos comerciais. Então, aquele avião de passageiros, 300 pessoas, 400 e tanto, até 500 e tantas pessoas ou mais, né? E aí, moçada, geralmente esses aviões voam mesmo nos 10 quilômetros de altitude. Se você lembrar quando o piloto coloca aquela telinha, né? Baixa aquela telinha no voo, a gente fica vendo a setinha com o avião deslocando, né? Vai mostrando a velocidade dele. Aí começa velocidade 800 km por hora, velocidade cruzeiro e tal, não sei o quê. Aí vem lá, altitude, 10.000 metros, são os 10 quilômetros aí. Já esse outro avião que você está vendo, já são aviões ali supersônicos, aqueles jatos modernos, geralmente de guerra e tal, os F não sei da onde, ou aquele avião, que é o Lightning, uma coisa assim, foi inventado na Guerra Fria, que é aquele avião dos Estados Unidos que sobe igual a um foguete. É impressionante. Quem quiser assistir um vídeo aí no YouTube e coloca, cara, o avião decola, depois ele vira igual a um foguete, fazendo aquele ângulo mesmo, e ele sobe igual a uma bala. É impressionante. E ele chega a altitudes ali extraordinárias, muitas vezes de 15 quilômetros ou mais de altitude. Beleza? Aí a velocidade passa até muitas vezes da barreira do som ali, né? 1.300 e tantos quilômetros ou mais. Então é isso.
Interessante é que tem um satélite ali na exosfera. É o Sputnik, né? Que ele bota aí para ficar legal. O Sputnik ali, que foi lançado em 1900 e quase certeza 57, depois checa aí, durante a Guerra Fria, pelos soviéticos. É para dizer que nessa área aí da termosfera para a exosfera, gente, nós temos, por exemplo, os satélites, nós temos a Estação Espacial Internacional ali, que a gente fala tanto, né? Aquela que o pessoal agora da Space não sei o que, é do Elon Musk, não é isso? Será que você lembra disso? Chegou a ver? E os caras chegaram agora, lançaram lá os camaradas, foi a primeira vez que uma empresa particular, que não foi assim um aparato do Estado, não foi a NASA, não foram os soviéticos, primeira vez que uma empresa particular, que é Space alguma coisa, é uma unidade ali do Elon Musk, né? Dono da Tesla, né? Se não me engano, que faz os carros ali elétricos e tudo mais. E a ideia é fazer lá na frente um turismozinho, né? Que as pessoas comuns possam pagar para fazer isso. E o cidadão lá chegou são e salvo na Estação Espacial Internacional. Depois dá um Google aí também, tá? Só se eu não estiver equivocado, mas pesquisa aí. Então é isso. Beleza? Show aí. Vamos para a próxima imagem. Ó, é a imagem que eu fiz aqui no quadro. Essa imagem, se você quiser, você bate um print dela e está mostrando aí claramente. É a linha de temperatura. Então veja, a troposfera diminui, estratosfera aumenta, mesosfera diminui, termosfera aumenta e muito. Ah, uma curiosidade, tem essas nuvens aí na troposfera, mostrando exatamente aquilo que eu disse para vocês, que é uma camada mais instável, mais nervosa. Vamos lá, próxima imagem. Aí nós temos uma questão. Então eu vou ler, vou dar um tempinho, você responde, mas de cara é muito fácil, né? Qual é o nome da camada da atmosfera que tem a maior parte dos fenômenos meteorológicos, chuvas, ventos, deslocamento de massas de ar? Aí tem estratosfera, troposfera, mesosfera e termosfera. Questão fácil, só pode ser o que, pessoal? Resposta B de bola, troposfera. Essa foi fácil, né? Vamos lá, próxima. Assinale a alternativa correta que corresponde à camada atmosférica descrita no texto a seguir. Não acho difícil não, mas aumentou um pouquinho o grau aí de dificuldade. Esta camada da atmosfera é caracterizada pelo baixo fluxo de ar, por possuir pouco oxigênio, já não pode ser a troposfera. Não é recomendada a presença do homem nela, então se tiver troposfera, já descarta. No dia 14 de outubro de 2012, no entanto, Felix Baumgartner, um austríaco, saltou de uma altura de, resposta está aí, 39 quilômetros. Para que isso fosse possível, ele usou uma vestimenta especial. Não esqueçam que esse era aquele rapaz lá, o austríaco da Red Bull, lembram disso? A Red Bull, que é uma empresa, tenho quase certeza, também da Áustria, ok? E o lema da Red Bull é aquele, Red Bull te dá asas, né? Sabe quantos caras pagaram nisso aí? Sem brincadeira, algo em torno de 500 milhões. Eu só não lembro se foi comparado a reais, mas provavelmente dólares. Os caras gastaram muita grana para o austríaco Felix Baumgartner fazer algo que já tinha sido feito em 1962 por um estadunidense, que ainda estava vivo em 2012, aí, não sei se ainda está hoje, e ele foi convidado, inclusive, para participar, que é o Joe Kint, é um nome assim, pode pesquisar aí. Ele foi convidado pela galera da Red Bull para ajudar nessa missão de 2012. Esse que eu falei para vocês, o americano, e outros muitos tentaram e morreram, ele fez algo parecido com o que aconteceu em 2012. Só que não tinha a grana gasta com a Red Bull agora, não. Ele foi num balão e tal, aqueles balões especiais, não sei qual é o gás que tinha ali e tal, chegou até ali a estratosfera, não sei quantos quilômetros, 30 e pouco, e pulou. E chegou são e salvo na superfície do planeta Terra, quando muitos tentaram e não sobreviveram. E aí nós tivemos aí o Felix Baumgartner. Qual é a resposta? Passa aí. Cara, como são 39 quilômetros, é só lembrar que a troposfera acaba nos 12, e aí começa a estratosfera vai até 50. Se o doidão aí pulou os 39, ele pulou ainda dentro dos até 50 quilômetros, dentro da estratosfera C de casa. Beleza? Solta aí a próxima. Agora é um VOF, né?
Então eu vou lendo, dou um tempinho e você pensa se é falso ou verdadeiro. Troposfera é a primeira camada da Terra? É, né? No sentido de baixo para cima, né? Que é o que se considera. Nela ocorrem os fenômenos climáticos? Sim, senhor. Show. Próxima. Termosfera é a última camada da atmosfera? Não, né? A última é que está externa, é a exosfera. Então é falsa. E a terceira? Estratosfera inicia-se a partir da troposfera? Sim. Acaba a troposfera, começa a estratosfera. Nela quase não há umidade? Sim. Então, verdadeira aí. Então, ficou V, F, V. Vamos para a próxima. Gente, esse aí é o ponto, talvez mais importante da aula. Diferenciar os fatores e os elementos do clima. Tem aluno que muitas vezes chega e diz, Gama, para mim é tudo igual. Não. Você tem que saber o que é fator, o que é elemento e quais são os exemplos de fatores e os exemplos de elementos. Então, se alguém chegar para vocês no vestibular, no Enem, Unicamp, FUVEST, falar assim, o vento é um fator ou é um elemento? E aí? Como é que eu vou saber disso? A latitude é um fator ou é um elemento do clima? A altitude, fator ou elemento? Correntes marítimas, fator ou elemento? Umidade, fator ou elemento? Então, corta aqui para o quadro, vamos lá. Gente, não é difícil. Eu estou falando aí em fatores que são diferentes dos, vou usar até outra cor, para ficar mais fácil, elementos. E que é uma dica de ouro, vou usar outra cor ainda para destacar mais e mais. Os fatores, eles influenciam os elementos. Então, os elementos, eles são, para quem quiser anotar, umidade. Outro elemento importante são os ventos. Um elemento de extrema importância, esquecendo, nem falei, né? Temperatura. Ok? Então, umidade, ventos, temperatura, chuvas. E outro de grande importância, a pressão atmosférica. Então, vou colocar assim, pressão ATM, para você lembrar que é a pressão atmosférica, porque tem outras formas, né, de pressão. Beleza, né? Gente, e aí quais são os fatores? São aqueles que influenciam esses elementos aqui. Então, agora ficou fácil, né? Por exemplo, vou fazer aqui de azul. É algo que pode influenciar a temperatura, gente. A própria latitude. Então, a latitude tem uma influência gigantesca na temperatura. A latitude também tem influência na temperatura e na pressão. A latitude pode ter interferência na temperatura e pressão, que vai causar interferência nas chuvas. Mas tudo começa com a diferença de latitude. Então, um local perto da linha do Equador, ele geralmente é mais quente. Um local com maior latitude, próximo aos polos, geralmente é mais frio. Então, se a latitude influencia a temperatura, a latitude é o fator, a temperatura será o elemento. Entendido? Aí vamos lá. Outro fator importante, a altitude. Outro importante, a maritimidade. Aí o contrário. Então, se eu tenho maritimidade, eu tenho a continentalidade, que é o contrário de continentalidade. E eu ainda posso ter aqui, moçada, as correntes marítimas. Show? Beleza? Sabe qual é a pergunta que você vai se fazer, né, no vestibular? Para memorizar tudo isso aqui? Segue a minha dica, ó. Um local, tá? É alto porque é frio ou é frio porque é alto?
Então você vai lembrar o seguinte: Guaramiranga é mais friozinho do que Fortaleza. Por quê? É mais alto? Ou é mais alto do que Fortaleza porque é friozinho lá? Não. Lá é friozinho, comparado a Fortaleza, é claro, porque é mais alto. Quem é mais alto? Altitude. O que é o friozinho? Temperatura. Não é friozinho porque é mais alto? Então a altitude é o que gera, é o que influencia, é o fator. Temperatura é o elemento. Ok? Show? Pegou essa dica aí? Porque aí na prova você faz essa pergunta de novo, aí, opa, então peraí, lembrei. Quem é fator e quem é elemento. Aí vai lembrar depois dos outros. Latitude, proximidade do oceano, longe do oceano, correntes marítimas. Então, tudo isso aqui são os fatores, ok? Joga aí na tela. Aí tem os principais fatores, eu já anotei no quadro. Mas é só caso você queira aí montar o seu print e tal, o seu conjunto de slides aí. Beleza. Próximo aí, vamos lá. Também os elementos. Coloquei também aqui no quadro, você já deve ter anotado. Mas fica bem bonitinho aí. Agora, esse slide aí, ele é show. Por que ele é show? Para depois você montar o seu esquema, né? É parecido com o que eu fiz, mas esse aí está bem esquematizado, bonito, organizado. Então, ele traz os fatores na esquerda. Ele diz que os fatores, alteram a dinâmica, influenciam os elementos e depois diz quais são os elementos. Bom, né? Vamos lá para a próxima. Latitude. Existem zonas de baixa, que são as zonas tropicais. As médias são as temperadas. E as azuis aí, gente, as polares glaciais, as zonas de alta latitude. Joguei mais uma. A gente lembra que próxima à linha do Equador, então no caso até Fortaleza, né, o Ceará, nós somos locais de baixas latitudes no Ceará. Então, por sermos um local de baixas latitudes, os raios solares tendem a incidir de forma mais vertical. Por isso, geralmente, também por conta da curvatura da Terra ser menor na linha do Equador, faz com que a linha do Equador geralmente seja o local mais quente do planeta Terra. E aí o contrário é verdadeiro. Você vai chegando mais perto dos polos, norte e sul, nas altas latitudes, os raios solares tendem a incidir de forma mais oblíqua. A curvatura da Terra também é maior. Então você tende a ter ali temperaturas, na média, menores. Né? Então, zonas de baixas latitudes são mais quentes. Zonas de elevadas ou altas latitudes são mais frias. Ok? Vamos lá, próxima. Aí tem uma outra imagem, eu quero principalmente a da direita, tá? Que vocês foquem na da direita. Tem os raios A e B. O raio A, ele é mais típico da linha do Equador, né? Incidido de forma mais concentrada ali e tal, vertical. O raio solar B, numa superfície polar, ele já incide de forma mais oblíqua. E aí outra coisa que ele cita aí, gente, é aquela palavra que eu comentei até em sala no começo do ano, no presencial, a expressão albedo. Albedo caiu no Enem do ano passado, lembram? E é uma questão que matou muita gente no sentido, né, de erros e tal, porque você perguntava para o aluno o que é albedo, e muitos não sabiam, porque é um termo mais técnico, né? Então, albedo é a capacidade que determinada superfície terrestre tem de refletir a radiação solar. Então, por exemplo, uma área coberta de gelo, como essa área aí B, uma área polar, ela acaba refletindo muita radiação solar, porque ela é branca, inclusive, tá? Coberta de gelo. Então, ali tem um grande albedo. Um deserto também, gente, tem um grande albedo. A areia da praia tem um grande albedo. Por isso a ideia de usar um óculos escuro, seja no deserto ou seja numa área com gelo. Já perguntou isso, né? Eu colocar um óculos escuro naquela área ali com geleira e tal, porque a radiação solar pode bater e voltar, ser refletida. E essa capacidade é a capacidade de albedo. Então não esqueçam disso. Por isso que tem aquela ideia no Enem de que, traz lá uma notícia, né? O prefeito da cidade tal nos Estados Unidos está pintando as ruas com uma cor
eu vi isso mesmo, tá nos Estados Unidos, só que ele estava pintando com uma cor meio cinza, um cinza mais claro. Gama, por que ele não pintou logo de branco? Não, é porque também se você pintar o asfalto de branco, fica show. A cidade fica até menos quente, porque não vai absorver tanta radiação solar e liberar tanta radiação infravermelha ou calor. Vai refletir muita radiação solar. Isso hoje é usado, mas não com branco, gente, porque fica difícil para a nossa visão também. Aí ele optou por usar o quê? Não aquele asfalto escuro, mas ele optou por usar uma cor mais clara, que não fosse o branco, para não ficar demais também. Mas ele usou uma cor mais clara. E esse prefeito, eu não estou lembrando o nome da cidade, acho que até na Califórnia, se eu não me engano, tá? Isso foi um simulado que eu vi, né? Com essa reportagem e tal, falando sobre os Estados Unidos. Aí ele está passando uma espécie de um adesivo, uma tinta adesiva, nas ruas da cidade, com esse cinza mais claro, bem mais claro do que a cor do asfalto, que é mais escuro, né? E aí a cidade, ele registrou lá que tem diminuído um pouco a temperatura da cidade. É porque diminui aquele problema que a gente chama das ilhas de calor na cidade. Agora, se você quiser pintar o telhado das casas de branco, aí beleza, porque as pessoas geralmente, né, vão caminhar ali e tal, mas vão estar abaixo do nível ali dos telhados, geralmente. Né? Como também tem outra ideia, que é plantar vegetação gramínea no telhado dos apartamentos, dos prédios, aí é o chamado telhado verde. Isso também ajuda a diminuir um pouco o calor, a sensação de calor, de ilha de calor em algumas cidades. Mas isso trabalha um pouco, gente, com a ideia do conceito de albedo, capacidade da superfície de refletir radiação solar. Show? Geralmente as cores mais escuras possuem menor albedo. As cores mais claras, maior albedo. Vamos lá, próxima. Para a gente concluir agora esse primeiro momento, nós temos aí, à medida que nós subimos, aumentamos a altitude, três coisas diminuem, gente, com o aumento da altitude. Diminui a temperatura, diminui a pressão atmosférica e diminui a quantidade de oxigênio. Então, subiu uma montanha, diminui a temperatura, diminui a pressão, diminui a quantidade de oxigênio. Passa só mais um, por favor. Só para refrescar a memória de vocês, uma cidade como Santos, que está ali no litoral, então é nível do mar, e uma cidade como São Paulo, que está a 750 metros de altitude, está no Planalto, como São Paulo é uma cidade mais alta do que Santos, ambas estão ali em latitude muito parecida, tá? Então esqueça a latitude delas. A distância para a linha do Equador é quase a mesma. Mas a diferença de altitude é significativa. E aí você nota que a coluna de ar em São Paulo é menor do que a coluna de ar sobre Santos. Quanto maior a coluna de ar, maior a pressão. Então, em Santos, sente-se mais a pressão atmosférica do que em uma cidade como São Paulo. Beleza? Moçada, o que eu quero dizer para vocês? Chegamos nem na metade ainda desse assunto. É um assunto que ele é complexo, não é difícil, mas é um assunto que a gente tem que ir com muita calma. Então, o convite é que, na semana que vem, nós vamos continuar mostrando os slides e explicando o módulo 11. Ainda falta trabalhar a questão da maritimidade, continentalidade, dos ventos. Então, tudo isso vai ser trabalhado na próxima semana. Show? Lembrando, dúvidas, a gente pode tentar tirar na próxima quinta, com o retorno das aulas ao vivo. Beleza? Então é isso, moçada. Valeu e um grande abraço.